Eu tenho certeza que você nunca ouviu isso com tanto detalhe como eu vou te contar agora. Então, senta que lá vem a história. Desde o momento que eu descobri o que era virgindade, o que era relação sexual, o que era ter a primeira vez, que eu passei a sonhar com a minha. E assim, eu sonhava bem alto. Eu ficava imaginando que o dia que acontecesse comigo ia ser com um príncipe encantado, que eu ia estar vestida a lingerie perfeita que eu tinha escolhido e guardado para aquele momento, que quando fosse a hora, ele ia me carregar no colo até chegar na cama, e quando ele me colocasse na cama, ela ia estar coberta de pétalas de rosas e ia estar rodeada de velas aromatizadas. É muito clichê? É muito clichê. É até ilusório? É. Mas era assim que eu imaginava quando eu pensava na minha primeira vez. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu troquei de escola. E essa escola nova que eu fui, eu conheci o João. E assim, de cara eu fiquei extremamente apaixonada por ele. Porque o João, ele era simplesmente a minha versão masculina. A gente se parecia muito, sabe? Um menino alegre, romântico, sonhador, não, muito parecido comigo. E aí a gente se aproximou, começou a ficar amigo e da amizade a gente já partiu logo para um namoro, porque era inevitável, né? O João tava com 16 anos e apesar dele ser um menino totalmente romântico assim como eu, ele já não era mais virgem. Então, eu não tinha coragem de tocar no assunto desse meu sonho que eu tinha, porque eu tinha medo, sabe, de parecer ridícula, de parecer infantil, não sei, eu não tinha coragem. Mas o nosso namoro foi ficando sério. O tempo foi passando, sabe? E com um ano de namoro a gente começou a falar em ter relação sexual, em ter a tão sonhada primeira vez. Eu sempre sonhei em casar virgem, sempre sonhei, mas ali no meio dos nossos beijos e abraços, nessa altura do campeonato, sabe? Já tava assim surgindo muito essa vontade dos dois lados. E aí, como eu falei, eu nunca tinha tido coragem de contar pra ele desses meus planos e sonhos, né? Porque eu pensava também que ele ia me achar muito careta, porque ele já não era virgem mais, né? E além de eu ser virgem, eu ainda ficava fantasiando como se fosse um filme de romance. E quando foi um dia, a gente saiu com uma turma de amigos, foi pra uma baladinha. A gente estava sentado, bebendo, comendo alguma coisa ali, quando surgiu esse assunto, sabe? Ai, fulano é virgem, ciclano não é virgem mais, eu vou ter minha primeira vez. E do nada a minha amiga vira pra mim e fala assim: você já contou pro João dos seus planos e sonhos que você tem? E depois daquilo, ele passou a ficar me enchendo o saco todo santo dia pra eu contar pra ele que tal sonhos e planos era esse, sabe? Eu não queria de jeito nenhum, porque eu tava muito insegura a respeito disso. Mas ele tanto me perturbou que eu acabei contando tudo, que eu queria perder minha virgindade, assim, tudo aquilo que eu já contei aqui no começo. E para minha surpresa, eu fiquei de cara com a reação que ele teve. Eu sempre soube que ele era um fofo, que ele era muito gentil, que ele era romântico, mas eu não imaginava que ele ia tratar aquelas ideias mirabolantes minhas com tanta delicadeza e com tanto carinho, sabe? Ele falou assim: não, eu acho lindo, eu respeito, cada um tem um sonho e a gente tem sim que seguir os sonhos da gente. Então, tipo, eu fiquei de cara com a reação dele. Poucos dias depois disso, foi meu aniversário. E adivinha o que ele me deu de presente? Ele me deu uma lingerie que era um verde água, sabe? Um verde tipo bebê, bem delicada, mas ao mesmo tempo bem sexy. Que eu fiquei assim... Fiquei com um pouco de vergonha, porque eu sempre fui muito tímida, mas ao mesmo tempo eu amei e entendi o recado, que aquilo era um recado que ele estava tentando me passar. Então eu falei para ele: João, se você quiser ficar comigo, se você quiser tirar a minha virgindade, eu tô pronta. Eu quero muito, eu tô me sentindo preparada e eu tenho certeza que você é a pessoa certa e que eu não vou me arrepender disso. E ele ainda falou pra mim: tem certeza? Tem certeza com a lingerie de presente? Falei: tenho, eu juro que é isso que eu quero. Só que os dias passou e a gente não tocou naquele assunto mais, não diretamente como foi nesse dia, né? E aí, muitos dias depois disso, ele virou pra mim numa quarta-feira e falou assim: se prepara que a gente vai sair no sábado. E assim, eu não vou mentir, não foi totalmente surpresa pra mim, eu já imaginei o que fosse, só que eu não imaginei os detalhes que estavam prestes a acontecer.
E aí, chegou no sábado, né, que a gente tinha combinado, eu já tava tão imaginando o que fosse, que antes de sair, eu vesti por baixo da roupa aquela lingerie que ele tinha me dado, que até então eu nem tinha usado ainda. Quando a gente chegou no meio do caminho, ele parou o carro. Sim, eu sei que é errado, porque o João só tinha 17 anos e já dirigia, mas eu não vou mentir. Ele parou o carro no meio do caminho e vendou os meus olhos, né? E eu falei, pra que isso, João? O que que tá acontecendo? Ele falou assim, não, você vai ver. E aí a gente chegou no lugar que ele me levou, né, no lugar secreto, que até então ele não tinha me falado aonde ia ser. E quando ele abriu a porta do carro, eu só senti ele me pegando no colo, sabe? E quando ele me desceu dentro desse lugar, era simplesmente um quarto de luxo do motel, de um dos motéis mais caros da cidade, sabe? E quando eu olhei para a cama, ela tava simplesmente coberta de pétalas de rosas, assim como eu sempre imaginei e como eu tinha falado para ele dias antes daquilo acontecer. E ao contrário de que muita gente fala que primeira vez é horrível, que é traumatizante, não, a minha foi perfeita. Eu ainda consigo lembrar, sabe, de cada detalhe, de cada carinho que ele fez em mim, de cada frase que ele me falou como se fosse hoje. E assim como a minha primeira vez, todo o nosso namoro foi perfeito. A gente ficou junto por quase 3 anos e eu juro que teria casado com o João se isso não tivesse acontecido, infelizmente. O João, ele saía para trabalhar todo dia de moto. Nesse dia ele saiu um pouco atrasado, né? Não sei se foi falta de atenção dele ou se foi erro do cara, mas um caminhão pegou ele de cheio e ele morreu na hora. E aquela notícia para mim foi a pior dor da vida. Eu nunca tinha sentido nada nem parecido daquilo, sabe? Hoje tem 10 anos disso tudo e quando eu lembro do João, eu consigo imaginar uma pessoa que me fez sentir a melhor e a pior sensação do mundo. Hoje eu sou casada, tenho meu filho, amo meu marido, mas o João, ele sempre teve e sempre vai ter um lugar especial no meu coração. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que história mais linda essa, hein? Apesar de no final ter sido um final aí triste, né? Trágico. Mas, por outro lado, eu penso assim que as coisas acontecem como tem que acontecer. Infelizmente, às vezes a gente não consegue entender e não consegue, né, aceitar naquele momento o porquê aquilo tá acontecendo, o porquê que a gente tá passando aquilo ali, mas tem certeza que Deus, ele tem um propósito maior na vida da gente e que ele escreve certo por linhas tortas e uma hora ou outra aquilo vai fazer sentido, né? Pelo que ela relatou aí, a primeira vez dela foi perfeita, foi maravilhosa, tanto que, como ela disse mesmo, até hoje, 10 anos depois, ela consegue contar detalhe por detalhe. Então, talvez o João tenha passado na vida dela para deixar essa primeira vez dela tão marcante assim, tão especial, né? Talvez, eu tô falando talvez porque eu não conheço o marido dela, apesar dela amar ele tanto, né? Ele não teria tido essa delicadeza tão grande quanto o João teve, né? De realizar nos mínimos detalhes aquele sonho dela, porque era um sonho que às vezes para muita pessoa poderia ser mesmo besta, poderia ser ridículo, poderia ser infantil, né? Mas só ela sabe o quanto era importante e o quanto foi importante o João ter realizado isso, né? Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. Eu amei interpretar essa história. Eu senti uma leveza no coração tão grande, sabe? Eu senti verdade tão grande nessas palavras. Espero que eu tenha conseguido transmitir isso para vocês. E é isso, deixe seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte do nosso cantinho e ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar toda vez que eu postar história nova. E é isso. Beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos. Tchau, fui!